Vamos ler São João 5, São João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendam primeiramente isso, que toda e qualquer e cada parte da Escritura não pode tornar-se passivo de interpretação própria de cada um. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos suas bênçãos nessa manhã sobre a tua palavra. Vivifica, Senhor. Fecha-nos lá para falar o que é coisa errada e abra para falar aquilo que é correto, Senhor. Use meus lábios, Pai. Use também os ouvidos que ouvirão essa mensagem. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos falar por algum momento sobre o absoluto da igreja, né? O absoluto dos crentes, dos cristãos. Se é a igreja católica realmente que é o absoluto, ou a igreja evangélica, ou se é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Porque a igreja católica ela sempre fala, né, que a Bíblia foi feita por ela, foi escolhida por ela e que ela está acima da Bíblia Sagrada. Né? Ou seja, ela é absoluto, porque ela foram a tradição que escolheram a Bíblia Sagrada. Mas é uma contradição, porque João 1 fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Amém. Será que tem duas palavras de Deus? Porque, segundo a Igreja Católica, eles dividem a palavra escrita, né? A palavra escrita da palavra que se fez carne. Como é que pode ter duas palavras de Deus? Então a Bíblia é uma palavra de Deus e Jesus é uma outra palavra de Deus. Né? Querendo separar o livro, né? O livro, dizendo que o livro saiu da igreja. Né? Então, na visão católica, a igreja está acima da Bíblia Sagrada. Ao ponto que eles falam, né? Em 1500 surgiu a heresia de crer na Bíblia e não na igreja. Como se a igreja fosse superior à palavra de Deus. Né? Mas, agora, os evangelhos, tudo bem, eles podem falar que a Bíblia é o absoluto para elas, é a única regra de fé, mas sabendo que não é. Né? Não é. Você vai falar com eles ali, os católicos, os evangélicos, você mostra para eles, por exemplo, né, o batismo em nome de Jesus Cristo. Não há outro batismo na Escritura Sagrada, não existe. Mas eles, tanto católicos quanto os evangélicos, é por isso que é uma religião só, gente. As pessoas querem separar os católicos dos evangélicos, né? Mas é a mesma coisa, a fé básica deles é a mesma. Eles creem no mesmo batismo nas águas, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê que é a mesma coisa. Mesma coisa. Eles ficam brigando um com o outro aí, né? Mas é 6 e meia dúzia, ou seja, é a mesma coisa. Nenhum deles tem a palavra de Deus como absoluto. Porque você não vê na Escritura nenhum batismo feito da maneira que eles batizam. Em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Título. Em vez de usar o nome, eles usam o título. Que absurdo. É igual você ir no banco lá e colocar o título lá, advogado, e não pôr o nome do advogado. O banco vai devolver aqui, porque advogado é um título, não o nome do advogado. Pai é o que eu sou, é um título. Filho é um título. Batizar nos títulos. Por isso que eles não têm a palavra de Deus como absoluto. Eles têm a igreja. A igreja. E quando você vai
na Escritura Sagrada, está bem claro ali, ela não é de particular interpretação. Amém. É o que está escrito. Você encontra na Escritura Sagrada algum batismo diferente do nome de Jesus Cristo? Você não encontra, você vai em Atos 2,38, o que foi que Pedro falou ali? Pedro. E quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Se você vai para Mateus, né? Mateus 16. Vamos para Mateus 16, para você ver uma coisa? Quem foi Pedro? Ele tinha a chave, não tinha? A chave. E Jesus falou, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. A igreja tem o poder de ligar na terra as pessoas? Tem. Jesus falou que a igreja, a verdadeira igreja, tem esse poder de ligar a pessoa ao céu. Mas como que Pedro ligou as pessoas ao céu? É que dá coisa, né? Ela acha que ia ter o poder de chegar, eu vou levar no céu quem eu quero e quem não quer. Não é eu, gente. É a maneira que Pedro usou, que os apóstolos usaram. Como foi que Pedro, a igreja primitiva, usou para ligar as pessoas ao céu? Foi ali, Atos 2,38. Atos 8, Atos 19, Atos 10. Como é que foi que eles ligaram as pessoas ao céu? Perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que eu farei para ser ligado ao céu, para ser salvo? O que nós faremos, irmãos, quando vem ali o poder sobre Pedro ali? Pedro falou numa língua e todos entenderam, eles viram ali o milagre e perguntaram: o que faremos para ser ligado? Queremos ser ligados ao céu, o que faremos? Pedro falou o quê? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ligou eles ao céu, quando eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, e receberam o dom do Espírito Santo. Então a igreja pode ligar ao céu, pode dessa maneira, com a palavra. Nós podemos ligar você ao céu, se aceitar isso, ser batizado no nome de Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, receber o dom do Espírito Santo, batismo, dom singular, ele falando do dom, o dom singular, quer dizer que você recebe o próprio Espírito Santo na sua alma. Né? Não os dons, no plural, mas é se você ler Atos 2,38, você vai ver singular, o dom. Ou seja, é o selo de Deus. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados até o dia da redenção. Que recebe esse dom, esse batismo, recebe o selo e nunca mais se perde. Ele está eternamente salvo. Não tem como alguém que recebeu o selo, porque até na terra é crime você abrir uma carta selada, tem que chegar no destino dela. Então esse é o selo, né? O dom, não é aquele dom ali de Romanos 8, melhor, Romanos 11. Romanos 11, 29 fala o que? Romanos 11, 29. Fala que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A pessoa pode receber os dons e não receber o doador, que é o singular, o dom. O dom singular, que é o próprio doador. Você recebe o doador dos dons. Receber, né, dons, presentes, todos recebem. Mas quero ver receber o doador dos dons. Aí sim, receber o doador. Dar um presente, eu posso dar para quem quiser, né? Mas uma só é minha esposa, eu posso dar presente para quem. Agora, né, você entende? Então, o doador, ter o doador, não ter os dons, né? Ter os dons, mas o ter o doador dos dons. Então, quando você vai para... Né, porque que canalidade que é essa? É falar que a igreja está acima da palavra, separar a palavra escrita da palavra Jesus, falar que a palavra não é o nosso único regra de fé, que absurdo, claro que mas não é como a igreja evangélica ensina que é, mas não é, porque elas não seguem isso. Né? Falar que a igreja está acima da palavra. Como que Deus vai julgar o mundo naquele dia? Vai julgar através de alguma igreja? Claro que não, vai julgar através da sua palavra, através de Jesus. Jesus é a palavra. Mas você tem escritura para isso? É lógico. Né? Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não falou ali, nem só de pão viverá o homem, mas de todo
autoridade e ensinamento que sai da minha igreja. Quem crê na minha, em toda a palavra da minha igreja, na interpretação da minha igreja, né, vai ser salvo. Não. Quem crê em toda a palavra que sai da boca de Deus, olha só. Amém. Toda palavra que sai. Então, autoridade, qual que é a autoridade? Como que Deus vai julgar o mundo naquele dia? Né? Da palavra, por causa do quê? Porque não é de particular interpretação. Né? Você vai para Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, guarda bem, Gálatas 1:8 e 1:9. Ainda que um anjo vier do céu, nós mesmos, ou um anjo, nós, eu, Paulo, ou nós, ou algum anjo vier do céu, e vos anunciar um outro evangelho, além deste que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Como que Paulo batizou as pessoas? Em títulos. Jesus falou, ide, Mateus 19, fala isso, ide batizando as pessoas. Falou para quem? Para os apóstolos. Ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pediu nome, singular. Ele não falou nomes. Pediu um nome, batizando no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Batizando no nome do Filho e do Espírito Santo. Quando os apóstolos foram batizados, Atos 2:38, Atos 8, Atos 19, Atos 10, todo batismo da igreja do Atos dos Apóstolos, são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem precisaria você entender isso, bastava seguir a Escritura. Os apóstolos iam errar, os apóstolos tinham o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, eles não iam batizar errado, porque é o Espírito Santo que guiou a igreja. Amém. Efésios, capítulo 4 de Efésios, ou 2? Efésios, você acha, por favor, irmão? Efésios, que fala que é 1 ou 2, no finalzinho, fala que a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. É nisso que a igreja está edificada, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como você vai falar que a igreja está edificada sobre a doutrina dos pais da igreja? Ou das tradições? Que absurdo falar que a igreja está edificada sobre a doutrina do que os pais da igreja ensinaram, do que a tradição ensinou. É 19 e 20 o versículo, ou capítulo 2 de Éfeso, ou capítulo 1 de Éfeso, acho que é 2 de Éfeso, Éfesos 2. Se encontrar, você pode ler, por favor, em voz alta. A igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Né? Agora fala que a igreja, nós temos que seguir a autoridade da igreja, do homem. Né? Achou? Você lê, por favor, em voz alta? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Efésios 2:20. A igreja, então, de que Cristo é a principal pedra da esquina. A palavra, Jesus é a palavra escrita, lógico. Gente, é evidente que não tem duas palavras. A mesma palavra que se fez carne, essa é a mesma palavra. Que você consegue crer nisso? Que isso aqui é a palavra que se fez carne? É lógico que ela foi escrita pelos apóstolos. Apóstolos e profetas. Isso aqui então é a edificação da igreja. Os apóstolos e os profetas. É evidente que tinha livros apócrifos. É claro que tinha. Mas com o correr dos anos, né? Século 50 depois de Cristo, 100 depois de Cristo. No século 100 depois de Cristo foi escrito o último livro da Escritura Sagrada, foi Apocalipse. Né? Escrito pelo apóstolo João, né? Na ilha de Patmos, no ano 100. Amém. Depois teve o ano 150. Foram apareceram muitos livros apócrifos. Mas a igreja ali, cada um dos irmãos, foram vendo que não enquadrava, não encaixava com os demais escritos dos apóstolos, foram vendo que não era de Deus. Então ali já foi sendo feita a divisão, não que as pessoas tivessem algum poder, era simples, era ver que não encaixava, era algo contrário à Escritura, tinha coisa que não enquadrava com a Escritura. Amém. E eles foram tirando aqueles livros, jogando ao lixo aqueles livros. Foi automático isso, eles foram vendo que não encaixava, e foi seguindo até
até ficar com os 27 livros do Novo Testamento. E com os mais 49 do velho, né, 39 do velho, deu 66, que é Isaías. O livro de Isaías é uma enciclopédia completa da Bíblia Sagrada. Você vai a Isaías tem 66 livros. Ali ele fala da criação do mundo. Ali ele fala do nascimento do Messias, do ministério do Messias, da morte do Messias. Ali ele fala do milênio. Não tem um livro da Escritura Sagrada que é mais completo do que Isaías. Que Isaías foi a enciclopédia da Bíblia completa. Você vê tudo ali, do começo ao fim ali. 66 livros, certinho. Como é que pode? O único profeta que escreveu tudo, do começo ao fim. Tem 66 capítulos, não é melhor dizendo, 66 capítulos certinho. Isso aí deve ser uma prova, né, cabal para você entender, né, que é tudo inspiração divina de Deus na Escritura Sagrada. Né? 66 capítulos e a Bíblia completa tem 66 livros, olha só. Né? Então você vê que a coisa vai encaixando perfeitamente. Agora colocar a igreja como o absoluto, né? Que absurdo. E quando você vai lá para Apocalipse 22, versículo 19 e 20, ali fala que Apocalipse 22, 19 e 20 fala, 18 e 19, né? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém nos acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que são escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que são escritas neste livro. E quando você vai ali para Paulo, ele fala que aquele que aumentar, mudar esse evangelho, seja anátema. E Paulo batizava em nome de Jesus Cristo, somente assim. Atos 19, ele encontra um grupo aí que não era batizado dessa forma. Ele batizou eles de novo para receber o batismo do Espírito Santo. Atos 19, lembra para você ver? E Paulo condenou a mulher pregadora. 1 Timóteo 2, 9 e 1 Coríntios 14, 34, 35. Não permite que a mulher pregue nem ensine, porque ela foi enganada lá no jardim do Éden. Isso não é costume, é a palavra de Deus. Eles vêm e falam que é costume da época, como se a Bíblia fosse costume. A Bíblia é a costume do céu, a palavra de Deus. Você percebe que essas igrejas, nenhuma delas, gente, está enquadrada, nem os católicos, nem os evangélicos enquadram com a palavra de Deus. Eles estão completamente fora da palavra de Deus. Falar que eles são autoridades, né? Mateus 16 nos fala que a chave foi dada a Pedro, né? A chave foi dada a Pedro. E Pedro foi, né, o apóstolo aos judeus, né? O apóstolo da lei. E Paulo foi o apóstolo aos gentios. Né? Então, Mateus 16, a chave foi dada a Pedro. Mas se você perceber, depois que Paulo chegou com o ministério dele, né, você não vê mais Pedro, mas você vê Paulo agora indo para o mundo, né, para o mundo gentil, levando o evangelho. Então nós vemos aqui em Mateus 16, 13, e chegando Jesus às partes da Cesaré e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjolo, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Os católicos falam que essa pedra foi a Igreja Católica. Os evangélicos falam que essa pedra foi Jesus. Que absurdo, veja o contexto, mas as pessoas não conseguem ler o contexto. Um fica com o que o homem diz, o outro fica com o que o homem diz. Eles não conseguem ficar com o que a Escritura diz. Olha o contexto aqui, não foi a carne e o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai foi que trouxe essa revelação para você. E sobre essa pedra, olha o contexto, falando o quê? Da revelação. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. É a revelação que é a pedra, não está vendo aqui o contexto? Está tão claro, não foi a carne e o sangue, não foi o seminário, não foi a igreja, não foi homem algum quem te revelou isto. Amém. Mas meu Pai que te deu essa revelação. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, essa rocha, essa pedra da revelação. Por isso Jesus falou em Mateus 11... Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e pequeninos, revelastes, né, ocultaste dos sábios e poderosos, e revelaste aos pequeninos. Graças te dou por isso, porque revelou isso, escondeu dos sábios e poderosos, e revelou aos pequeninos, humildes, revelou aos humildes. Então nós vemos o quê? Que a igreja foi edificada sobre a revelação. A igreja está edificada hoje sobre a revelação, não no que diz o homem, mas no que diz a palavra dele. É isso que a igreja está edificada, sobre a palavra. Então a palavra é o absoluto, a palavra é o amém final, é a conclusão, é igual um juiz no futebol. Estamos agora nesse tempo de Copa no Brasil. Eu não sigo Copa nenhuma, não sigo jogo futebol, mas quando você vê num jogo lá, quem que é ali o absoluto ali? Tem que ter um absoluto. É o juiz, quando o juiz fala é falta, não importa o que todos digam, ele é o absoluto, é a conclusão ali, né? No trânsito. Qual é a conclusão no trânsito? É o sinal, você falou vermelho é vermelho, pare, verde, vá. Então tudo tem que ter um absoluto, e para a igreja o absoluto, a conclusão é a palavra de Deus, ela é Deus, a palavra é Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus, ela é Deus. Porque o homem e a sua palavra são um. Não tem como se separar o homem do que ele fala. A palavra e a pessoa são um. Por isso que João, lá em Patmos, a Bíblia fala que ele virou para ver a palavra que falava com ele. Ele virou para ver a palavra. Amém. Que era Jesus, a palavra. Ele virou para ver a palavra. E a palavra está aqui em letras hoje, a palavra em letras, escrita, né? Esse é o nosso absoluto. E vai na igreja para você ver, a igreja católica ensina o quê? Tantas heresias, a tal ponto de falar que pede intercessão para os santos que morreram, falar com os mortos. Você vê isso na Escritura Sagrada, falando com os mortos. E a igreja católica chega a tal ponto, né, de falar com os mortos. Que absurdo, né? A igreja falar com os mortos. Aonde está isso na Escritura Sagrada? Não existe. Por isso que eles colocaram 7 livros a mais, né, no Velho Testamento. Você vai na Bíblia judaica, né, você vê que não tem esses 7 livros a mais. Que eles puseram? Por causa do que eles puseram? Colocaram ali no ano 1500 depois. No ano 1500 depois de Cristo, eles puseram 7 livros a mais. Para quê? Na contra-reforma, para tentar ir contra a reforma de Lutero, eles puseram 7 livros a mais. Até ali não, até ali eles tinham apenas os livros judaicos, né, do Velho Testamento e do Novo. Quando chegou ali, para poder rebater a reforma, então eles fizeram a contra-reforma, puseram 7 livros a mais. E um desses 7 livros a mais é o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que a Igreja Católica tem. E ali você vê ali no momento ali eles falando com os mortos. Por isso que eles puseram ali, porque para dar uma base mais ou menos aí para eles, para poder falar com os mortos hoje. Hoje você vai na igreja romana, eles estão lá intercedendo para os mortos. Pedro, rogai por mim. Mateus, rogai por mim. Como rogar? Eles estão mortos, né? Você vai falar com pessoas que estão mortas? Que absurdo, e a igreja cai nessas coisas tontas, né? As pessoas são sinceras, mas eles creem que é o que a igreja ensina. Você vai na Escritura e não tem isto. E nós seremos julgados pelo que diz as Escrituras. E você vai nos evangélicos, né? É a mesma coisa, gente, mesma heresia. Os sabatistas falam que o sábado é o selo de Deus.
Tem que guardar o sábado para ser salvo, porque é o selo de Deus. Você vai em Efésios 4:30, fala que o selo de Deus é o Espírito Santo. Né? Você vai nas igrejas pentecostais, eles falam que o dom de língua é evidência do Espírito Santo. Que tolice, né? Fala que o dom de língua, o nono dom, é evidência de quem tem o Espírito Santo. Né? Que coisa mais sem noção falar uma coisa desta. Né? Você vai no Batista, eles falam que é o amor. Que coisa, né? Mas quando você vai na Escritura mesmo, em João 16 fala o quê? Quando o Consolador vier, ele vai nos guiar em toda a verdade, toda a palavra. Amém. Santifica outra palavra, a tua palavra é a verdade. Então, evidente, o Espírito Santo é a palavra, é crer na palavra, não no que diz o homem. E quando a chave foi dada para Pedro, porque na terra tinha 3 grupos na terra, naquele tempo e hoje também, você vai ter 3 grupos, né? É os judeus, os samaritanos e os gentios. E a chave estava com Pedro. Pedro foi ali no dia de Pentecoste, Atos 2:38, e abriu a porta para os judeus. Arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Abriu a porta para os judeus. Os judeus entrou para a salvação, para a graça. E ali em Atos 8, ele chegou ali no meio dos samaritanos, né, que são meio judeus e meio gentios, uma mistura. Ele foi ali e batizou eles em nome de Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo, e Pedro abriu a porta para ele em nome de Jesus Cristo, batizo em nome de Jesus Cristo. E em Atos 10 ali, Cornélio, né, o gentio romano, né, teve aquela visão e chamou Pedro. Pedro foi lá com a chave e batizou eles em nome de Jesus Cristo, e eles receberam o batismo, o dom do Espírito Santo. Então Pedro abriu a porta do Evangelho para a terra toda hoje. Hoje todo o Evangelho, porque Pedro abriu essa porta, né? Agora fala que Pedro foi enterrado em Roma, que mentira, não há história alguma que fala que Pedro foi para Roma. E os católicos fizeram a igreja lá, né, lá de Roma, Vaticano, lá, e falam que Pedro está debaixo, os ossos de Pedro estão lá. Que absurdo! Não há história nenhuma falando que Pedro foi para Roma, não há nada na história que prove uma coisa dessa, gente. É coisa de homem, doutrina para enganar o povo, para falar que ele está ali debaixo, e que ele é a rocha, que a igreja foi edificada. Edificar a igreja sobre um homem, um ser humano nascido através do desejo sexual, um homem que negou Cristo 3 vezes, né? Que absurdo falar uma coisa desta, né? E os evangelhos vão para o outro lado, mas para nenhum deles, gente, a palavra é absoluto. Mas para a noiva de Cristo, sim. Para a noiva de Cristo hoje, o único absoluto é a palavra escrita de Deus, porque a palavra escrita é o mesmo que a palavra espiritual, Jesus. Amém. Jesus, né? A palavra de Deus, pode separar a palavra escrita da palavra viva. A escritura é a palavra viva. É através dela que Deus vai julgar o homem. Nunca creia no que a igreja diz. Creia no que a Bíblia diz. Nunca a igreja. É a palavra. Porque se você crer no que a igreja diz, você perecerá. Se você tiver a igreja como absoluto, você perecerá por causa do quê? Porque a Escritura diz: maldito o homem que confia no homem. Né? A igreja católica chega ao ponto de falar que você não pode julgar a igreja pela palavra. Não, isso é pecado. Isso aí não é cristianismo, julgar a igreja pela palavra. A Escritura fala que, Apocalipse 2 fala que os efesianos puseram à prova, aqueles que diziam ser apóstolos encontraram mentirosos. Puseram à prova de que jeito? Através do que Paulo tinha ensinado, o apóstolo Paulo. Amém. Então nós temos que pôr à prova, sim, a igreja hoje. Cada igreja que falar que é cristã, temos que trazer ela ao teste aqui do Urim e Tumim, né? Do que os apóstolos, profetas ensinaram. Porque Amós 3,7 fala: Deus não fará coisa alguma sem enviar a sua revelação aos seus servos profetas. Então um profeta de Deus, um homem de Deus, que nem o William Branco foi vindicado por Deus. Aonde não errou na Escritura, quem pode mostrar a fala do Mombrana, doutrina? As igrejas estão todas erradas. Eles erram no batismo, erram na ceia. Na ceia eles erram. Erram no lava-pés, erram em toda a Escritura, gente. Olha, compara o ensinamento do Mombrana, se não é a palavra, porque ele é um profeta vindicado. Então a palavra vem ao profeta. E as igrejas não têm. E é pecado interpretar a palavra, porque a palavra só vem a profeta, um canal, um profeta, um homem que vem através da vindicação divina de Deus. Provado, vindicado por Deus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Senhor Deus,
Abençoe agora, Pai, a tua Amém, palavra. Senhor. Essa palavra foi falada, Senhor. Sim, ó Pai. Vivifica e traga aquilo que faltou, aquilo que não foi falado, que precisava ser falado. Sim, ó Acrescenta Pai. isso no coração de cada um. Entregamos esse culto, tudo em tuas mãos. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.